Transição gera transtorno. O que é isso? Esse transtorno é o que faz as pessoas ficarem no mesmo emprego e nunca saírem de lá. O medo do transtorno. O medo da não recompensa. Porque ela não enxerga. Só que aí está o detalhe. Tem um negócio poderoso depois do transtorno, a recompensa. Eu fico imaginando se eu tivesse parado na minha vida inteira, né? Meu primeiro emprego não foi call center. É porque é bonito falar call center. Foi ser sonoplasta, operador de áudio. Meu primeiro emprego, carteira assinada. Quando eu tinha 16 anos de idade, me deram minha carteira de trabalho, né? Eu peguei assinada. Olha lá a assinatura. R$ 240 mensais. Está lá na minha carteira de trabalho. Eu não sei, acho que eu já pus fogo nela faz tempo. Eu nunca vi esse documento nesses últimos anos aí. Sinceramente, eu acho que eu pus fogo nela em algum evento, alguma coisa assim. Para encorajar os outros, né? O que acontece? Meu primeiro salário é R$ 240. E aí eu fui um cara dedicado, e subiram para R$ 360. Eu tenho que contar algumas coisas ao meu respeito, porque muita gente acha que eu sou extremamente ousado, que eu sou um cara assim que pego todas as fichas e enfio tudo de uma vez, que eu sou quase um jogador de pôquer, que eu comprei fazenda, foi em aposta. Não sou desse jeito. Sou o cara mais simples no mundo dos negócios que você imagina. Não sou apostador. Acabei de sair de um evento aqui agora, no Auditório 1, do Tássio Fernandes, de leilão, e eu joguei um balde de água fria em todo mundo. Que eu sou, um dos maiores negócios que eu tenho hoje é leilão. Só que eu não emociono. Quando eu vejo que aquilo ali já passou do teto que eu quero, eu falo com a minha boca assim, ó, amanhã tem outro leilão, larga isso aí. E sai fora. Tem gente que quer ser o apostador e vou jogar tudo para cima. Não precisa. Calma, calma. Na transição de carreira, o que você tem que seguir é seu coração e não a opinião dos outros. Você vai ficar ouvindo o que o fulano vai te falar. Vários de vocês entraram na profissão que vocês estão porque era um desejo mal resolvido dos seus pais, ou seu avô falou que todo mundo da família ia ser advogado, ou seu bisavô falou que todo mundo ia ser médico, ou seu tataravô falou que todo mundo ia ser engenheiro. Você tirar 5 profissões, as 5 profissões que mais tem gente que não deveria estar, porque não é o perfil da pessoa, é engenharia, medicina, são as mais concorridas. As mais concorridas são as que mais vão passando de geração em geração, porque são concorridas, e as famílias começam a fazer o quê? A apostar tudo naquilo. E na verdade a pessoa está numa profissão porque não quer, porque é hereditário. Segundo, não, vai vir Copa do Mundo, todo mundo tem que ser engenheiro. Os engenheiros estão tudo no Uber hoje. Nada contra engenheiro, nada contra Uber. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, fez porque era o momento, você fez uma aposta, você é um apostador. Não tinha que ter feito. Terceiro, por que você faz? Às vezes por causa do ambiente, confesso que eu fiz direito porque eu era um inútil. Não o direito é inútil, o direito até hoje me salva em grandes contratos. Eu pego contrato de 170 páginas, sento aqui rapidinho, o Marcos já viu eu lendo 170 páginas de contrato, quase chora. Eu pego aqui como se você tivesse, você ficou uma semana olhando esse contrato e tremendo, eu olho esse contrato em 1 hora. Cato esse contrato, vou nas cláusulas que eu já sei que vai dar tudo treta. O que é isso aqui? Qual que é o teor? Isso aqui pode gerar o quê? Cato esse resumo, essa redução, e fico só em cima disso. Agora, só vou para o próximo nível depois vocês me explicar isso aqui. Eu já sei o que é, mas eu quero que a pessoa explique. Então, eu não emociono se o contrato tem 500 páginas, nenhuma vez. E eu dou conta de resolver rápido. Não segui a carreira jurídica. Mas eu entrei no mundo jurídico por causa de 2 pessoas que eu gostava muito. E aí, eu deveria ter seguido esse caminho. Lá dentro da faculdade de Direito, veio na minha cabeça o seguinte, vou ser delegado federal, da Polícia Federal, quero ser juiz, quero ser promotor, eu ficava inventando um monte de coisa. Aí um dia eu li uma revista, falei, eu vou virar o advogado mais badalado e mais rico do país. Aí estava escrito na revista, é muito forte o que as pessoas escrevem, que eu botava fé nisso. Para ser o advogado mais brabo, você precisa de 10 anos de muito acesso, de pegar grandes causas seguidas por 10 anos seguidos, para você ser o mais brabo. E eu falei, eu quero. Resumindo, não virei advogado, nem delegado, nem promotor, nem juiz. Aquilo ali foi uma transição. Marçal, como que você foi pego nessa transição? Deixa eu voltar do meu primeiro emprego. Se eu não tivesse sido mandado embora do primeiro emprego, talvez eu estava lá até hoje. Porque eu conheço gente que está há 20 anos fazendo a mesma coisa. Só que toda transição, ela só vai te empurrar para o próximo nível dependendo das pessoas, dos acontecimentos, das tragédias. Pode ser uma tragédia? Felizes são aqueles que são demitidos. Por quê? Porque eles não tiveram nem a escolha. Quando ele é demitido, ele é obrigado a marchar. O que eu sugiro? Todo mundo está me assistindo. Pare de me assistir, porque não tem chance de você ficar pobre me ouvindo. Porque o que vos fala já foi para uma faculdade de Direito, ficou 5 anos lá dentro por causa de um amigo. Ele foi
para mexer no som, ser operador de áudio, por causa de um outro amigo, João Paulo, que me ensinou a mexer com isso. Eu não tinha o desejo de mexer com isso. Eu entrei na Brasil Telecom, não foi por causa de uma pessoa, foi por causa de uma multidão que estava do outro lado da rodovia. Eu falava, agora eu vou arrumar um jeito. Arruma um boleto. Põe isso aqui na sua cabeça, tá? Você quer transicionar de carreira, quer ir para um outro nível, arruma uma conta na frente. Mais romântico, se você quiser, chama a teoria da cenoura. Põe uma cenoura na frente e uma atrás. Pega uma vara, pendura, põe uma cenoura na frente para você ficar com vontade de comer. A outra você põe, e se você não sair do lugar, ela vai te pegar. É 2 cenouras. Se você ficar parado, essa aqui acaba com você. E se você ficar parado, essa aqui você não pega. Ou seja, você vai. Todo mundo. Sempre o sócio me liga, Marcelo, o que você acha? Eu estou querendo comprar esse carro aqui. Eu falo, quanto que é o carro? 1 milhão. Eu falei, cara, é a cenoura. É a cenoura. Tá sem cenoura para você ficar me ligando, não tá? Bora. Eles querem ouvir uma aprovação. Eu falo, cara, vai. Isso vai aumentar a sua energia. Pedro me chama para produzir um evento. O DJ PV da Sony Music. Ele fala, Marcelo, coloca dinheiro aqui. E aí eu já estava com essas fontes minhas, eu estava tão feliz, eu não queria saber de mais nada, eu estava feliz mesmo. Meu carro estava pago, tinha um dinheirinho ali, aqui, estava rodando, o rolê estava top. Você olhava para mim, eu tinha um notebook que girava a tela, não conhecia ninguém que tinha isso, era touchscreen, um HP, e meu celular era o melhor. Eu investia nessas coisas, estava feliz. E não sabia que tinha mais nada. Aí o Pedro fala, vamos fazer um evento? Eu falei, vamos. Ano de 2011. Fiz o evento, pus 5 mil, aí depois ele me chamou para pôr mais, para ver se eu queria mais uma cota do evento, eu pus 10. Eu lembro que a gente faturou 330 mil reais no evento. Aí quando eu peguei no dinheiro, eu falei, que dinheiro é esse? O evento não é possível que é isso não. Aí quando eu vi que dinheiro, foi nesse dia, veio um mosquito do Rica vírus. Eu falei, evento, empreender com alta velocidade e alto desgaste. Eu olhei para a Brasil Telecom com outro olhar, olhei para a Unip do outro lado da rua com outro olhar, e falei, eu não vou mais fazer trabalho para os outros, eu não vou ficar fazendo uma apostila, eu não vou ficar levando ninguém no meu carro, esse povo está pesado, o carro é rebaixado, o perfil do pneu era fino, e eu já comecei a ver tudo errado, tudo. Começou a vir um transtorno. Por quê? Porque tudo estava errado. Quando eu descobri a transição, e eu descobri que o preço da transição é o transtorno, eu paguei o preço de tudo para chegar até aqui. Para quem não sabe, eu vou continuar pagando, e o transtorno, no nível que eu estou, é tipo uma decisão custar 50, 100, 150 milhões. O Marcos Paulo era um cara que tinha uma vida. Ele falou, eu não quero mais fazer isso, eu quero transicionar. A gente lançava um monte de gente, esse Marcos trabalhava que não tinha um minuto para dormir. Aí ele chegou um dia, chorou na minha mesa e falou assim, ó, eu não quero mais lançar os outros, vou lançar só eu e você. Eu olhei e falei, que esse cara está arrumando, o cara tem 23 anos, enchendo o saco. Sabe o que aconteceu? Ele tomou a decisão, custou milhões para ele, e para mim também. Mas aí, quando ele gastou essa ficha dele, ele começou a olhar para o mundo dos negócios diferentes, e aí ele começou a comprar várias empresas, e eu junto. Nós mudamos nosso jogo, porque a gente não ficou apaixonado no faturamento. Aí nós estamos jogando um jogo de equity, que é um jogo de bilionário. O que acontece? Quando você sentir no seu coração algo, mesmo que você vá perder dinheiro, ou mesmo que você tenha que sacrificar fazendo algo que nem tem condição para isso, te dou uma sugestão de quem saiu lá de trás, está aqui, e de verdade, no meu coração, isso aqui não é nem a sombra do que há de vir. Eu nem importo com o que eu estou vivendo hoje. O que eu sei que eu quero é para o próximo nível. Próximo nível, próximo nível. Esse tal desse próximo nível, esse é o que mexe comigo. Bendita foi a transição que eu tomei para ir para o próximo nível. Sem essa subida para o próximo nível, eu não conseguiria ver a próxima transição. O problema é que vocês querem ver a 10ª curva sem entrar na primeira curva. Vou te explicar o que é a vida. A vida é uma estrada de 10 mil quilômetros, você está indo a pé. Todo mundo começa a pé. 10 mil. Tem mais de 800 curvas nesses 10 mil quilômetros. Tem muita reta, mas tem muita curva. O que define um piloto, eu sou piloto de corrida. Alguém fala, você é ou você está? Estou piloto de corrida. Estou piloto de corrida e estou fazendo uma transição de uma marca agora para outra. Estou esperando sair a vaga, acho que vai dar certo. Correndo numa categoria poderosa agora. E nessa corrida, eu quero te contar algo. O segredo não está no carro, o acelerador. O segredo está no cara ou na mulher que sabe fazer curva. Por quê? A curva na vida chama obstáculo. É a velocidade de transição de uma pista para outra. O que é uma curva, tá? É quando uma pista termina e a gente precisa ligar ela com outra. Mesmo que tenha o mesmo nome a rua,
é uma conexão de direção. Então, a curva me faz sair daquela reta que eu estava e virar, mesmo que seja 15 graus, 45 graus, o que seja. O segredo da corrida, o segredo da vida, o segredo da escalada, presta atenção nisso aqui, está na curva. Montanha. Você vai subir uma curva, olha isso aqui. Olha a montanha. Deita a montanha agora, curva no chão, no plano. Na vida, obstáculo, é a mesma coisa. Como é que faz para vencer na vida? Ame a aprender a contornar isso, mas não tire o olho do alvo. Qual que é o problema de vocês? Todo pé na corrida da vida. Alguns estão a pé, vão lá desconfortável. Só que você começa nela a pé e descalço. Alguns se convencem que aquele tênis que ela colocou é tudo que ela precisa. E não é. Você tem que comprar uma bicicleta, ser promovido na corrida da vida. Aí você pega falando. Depois você fala, por que tem gente que passa mais rápido que eu? De moto. Você vai lá na corrida da vida, adquire. E depois você vê que moto chove, moto tem muito acidente. Aí você fala, poxa, mas foi muito melhor que a bicicleta, muito melhor que a pé. É, mas tem como ir para carro. E na corrida da vida, você vai de carro, você vai ver um negócio muito interessante. 10 mil quilômetros, numa velocidade média, você chega em 100 horas. Dentro do limite permitido, em 100 horas de viagem, você chega em 10 mil quilômetros, sem parar, só abastecendo. Só que você pode muito bem depois falar assim, ó, eu vou com carro de corrida. Depois você pode falar assim, ó, não, eu vou de helicóptero. Não, eu vou de avião. Não, Qual que é a nossa diferença na corrida da vida? A corrida é 10 quilômetros, tem as mesmas curvas, só que depois que você vence as curvas e vai, por exemplo, no aéreo, acontece um negócio, nós não faz mais curva. A gente vê só por cima e anda em linha reta na aviação. Olha que louco. Você vai rápido, você vai mais confortável, você vai sem curva. Na corrida da vida, o que a gente tem que aprender é o seguinte, nós vamos transicionar, não é de pista, nós vamos transicionar de equipamento. Toda decisão que você tomar, mudando de um lugar para o outro, não é sobre a pista, é sobre o equipamento. E para você, por exemplo, pilotar o equipamento, você vai ter que virar piloto para você pilotar aquele equipamento. Vários de vocês estão pegando carona com os outros e esqueceram que podem vocês mesmos pilotar a própria vida de vocês. Pablo, qual que é a sensação de ir por cima? A mesma do jogo de xadrez. Lá dentro do SPR, tem um bônus que chama transição de carreira, que a pessoa que estava me filmando, ela filmou a aula inteira chorando. A Mayara, era minha filmmaker. E aí eu fui explicando o que a pessoa tinha que fazer e ela foi vendo as amarras dela soltando na cabeça. Ela falou, eu não posso mais ser filmmaker desse cara. Eu preciso abrir minha empresa, eu preciso abrir meu negócio. E ela chorando. E a aula ficou brilhante, porque eu falei, chora, vai, chora mais. E eu jogando xadrez contra mim mesmo. Lá na minha casa do resort. Na Marechal House. Até a casa lá tem nome, ó, Val. Aí eu tô lá jogando e olhando para ela chorando. Eu falei, que aula. E aí eu comecei a entrar na cabeça dela e um monte de gente foi tocado profundamente por causa dessa aula. O que acontece? Assim como eu acabei de dar essa analogia, eu vou trocar para o jogo do xadrez. Todo mundo começa piso. Você é o tabuleiro. Todo mundo pisa em você. Normal, é assim que a gente começa no jogo. Você começa no jogo, você é um avatar, você começa sem nada. Aí você é promovido e vira peão para trabalhar para alguém. O peão, se ele atravessar 6 casas, ele vira a dama, ele vira a rainha, movimento de rainha. Vocês sabem disso, não sabem, não? O problema é que não chega. A maioria fica pelo caminho. No jogo de xadrez, o peão é usado para defender o pelotão de trás. Não é para a gente virar, é para a gente segurar o tranco do oponente e para defender a pessoa mais poderosa do jogo, o rei. E aí, você pode virar o rei no tabuleiro. Quem é o rei? O rei é o CEO de uma companhia. Você pode ter posições eclesiásticas, como o bispo. Você pode ser alguém forte da cavalaria, igual o cavalo, ser do exército. Você pode ser a pessoa forte, patrimonialmente falando, no nível, ser a torre. Quando você olha todas as peças do xadrez, acontece algo com você. Você fica doidinho para ser o rei e a rainha de um jogo. Mas lembra que no jogo de xadrez é o rei o mais poderoso. Quem tem mais movimento de domínio? Rainha. Resumindo, se você for tabuleiro, todo mundo pisa. Se você for peão, você está lá para ser queimado mesmo e dilacerado. Você que executa tudo. Se você tiver as outras funções, você vai subindo, 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 até virar o rei. Aí você fala, eu sou demais, eu sou o mais poderoso do jogo. E aí o que acontece? Sendo o mais poderoso do jogo, você fala, acabou tudo. Não, moço. Tem como se virar o jogador. A mão que mexe o jogo. Tem gente que emocionou porque virou rei de alguma companhia. Por que eu fiquei 7 anos e meio, quase 8 na Brasil Telecom? Porque eu queria ser o rei. O que acontece? Tem como você virar jogador.
Tem como você ser promovido para juiz do jogo. Tem como você ser promovido para patrocinador do jogo de xadrez. Tem como você ficar sendo dono do campeonato. Tem como você ser dono de tudo, do jogo. Aí que tá o lance, que ninguém entende. Quando eu entendi isso, eu falei, não vou ficar parado nunca mais em nada. Vou continuar avançando, porque eu não sou tabuleiro, eu não sou peão, eu não sou rei, eu não sou jogador. Eu sou dono. Fala com a boquinha, eu sou dono do jogo. Mas não faz sentido. Então, no começo, não. No começo, não. No começo não faz sentido, porque você não cresceu nem um pouquinho. Tá ali o xadrez. Sabe o que acontece? Quando você é o rei, olha que interessante. Quando você é o rei, presta atenção nessa figura do rei. E aí o dono do jogo fala, você não serve mais para ser meu CEO. Ó, acabou seu jogo, acabou sua vida. Você não é o rei? Eu arranquei sua coroa. Você pode ser o rei do jogo, mas a mão dos jogadores, dentro da empresa, para você entender, o CEO não é o mais poderoso. Quem é poderoso são os jogadores. Quem são os jogadores? Os caras que sentam no conselho. Se o CEO não é presidente do conselho, ele não é uma grande coisa, mas ele é um rei no tabuleiro. Vários de vocês, por não saberem que a vida é um jogo, estão com isso aqui tudo desconfigurado e perdendo tudo o tempo inteiro. Quando você entender o que é jogo, não é à toa que minha principal mentoria online, que inclusive quem comprou o Vitalício já está nela sem comprar, no final do ano é a única vez, eu abro só uma vez por ano, chama Jogo da Vida. Por que eu chamo de jogo? Jogo vem de jocos, do latim, que significa diversão. E aí, o que é jogo? Fala com a boca assim, jogo é diversão. Se não houver diversão, vai ter desespero. Porque tem alguém do outro lado divertindo, ou seja, você vai perder suas peças. Então, do latim jogo é jocos, que é diversão. A vida é divertida. Se você acordar todo dia e não falar pelo menos uma vez por dia que a vida é boa demais, você não sabe jogar. Se você não for pego uma vez por dia, Wellington, falando isso aqui, ó, a vida é boa demais. Se você não for pego falando isso pelo menos uma vez por dia, você não sabe jogar. Não, mas eu faturo milhões. Não vai mudar nada. Se você não for pego pelo menos uma vez por dia falando a vida é boa demais, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu te conto, você está jogando um jogo de outra pessoa. Essa coisa que você está fazendo, você está refém disso. A diversão já acabou faz tempo. Pablo, me dá os indícios aí para a diversão nunca acabar. Anota aí. Coisas que você tem que fazer para nunca acabar a diversão. Número 1, sempre aprender. Sempre. Sempre esteja aprendendo. O SPR3 significa sabedoria, prosperidade e riqueza. São trigêmeas, são 3 irmãs que fazem você governar sobre todas as coisas. Coisas, tá? Não causas, coisas. E o número 3, eu coloquei por causa da trilogia da vida, do corpo, alma e espírito. Se você não cuidar desses 3, você não explode. Eu vejo algumas pessoas que são boas de cabeça, mas terríveis de corpo. Eu vejo pessoas que são muito boas no espírito, até oram, mas emocionalmente são completamente idiotas. Não consegue se desvincular de problemas muito pequenos. E eu vejo gente muito forte que não tem nada demais e só tem isso também. Quer que eu te explique? Você precisa ser forte. Não muito forte, só forte. No corpo, na alma e no espírito. Corpo obedece à alma, alma obedece ao espírito e o espírito obedece o maior de todos os espíritos, que é o Espírito de Deus. Quando você aprender isso, nessa trilogia, jogar isso com as trigêmeas, primeiro, a mais poderosa, que é a sabedoria, porque ela é a construtora de todas as coisas, a palavra diz. A prosperidade, que é o romper, que é quando você vai crescer poderosamente. E a terceira, que é a riqueza. Nunca você vai conseguir tomar a riqueza sem a prosperidade, nunca vai acontecer isso sem a sabedoria. Você tem que fazer a aquisição dela. A aquisição dela, em Provérbios 4:7 está escrito assim, ó. Pablo usa a Bíblia para vender curso. Não compre o curso, mas siga a Bíblia. Eu vim depois da Bíblia, a Bíblia veio antes de mim. Se você não quiser entender o que eu estou falando, sai de perto de mim, mas pelo menos use a palavra. Faz aí, coloca aí para mim, Provérbios 4:7. Eu vou repetir, porque às vezes a ignorância do nosso povo é tão grande que não dá nem para explicar a coisa básica. Vamos lá. Provérbios foi escrito há 3.000 anos atrás, certo? Eu estou aqui na Terra tem 36 anos. Me exclui da sua vida, mas não deixe de aplicar o que está escrito. Ficou claro ou não? Por que você é tão burro assim? Tem gente que não vai fazer o negócio porque fala, tá usando a Bíblia, não sei o quê. Moço, para de me seguir, ué. Você vai ver, eu vou parar mesmo. Deixa eu te falar, né? Você não é o primeiro, não. Eu perco 40 mil seguidores toda semana, graças a Deus. Alguém pergunta, por que graças a Deus? Pergunta?
Moço, fica caro demais o tráfego se tiver um monte de gente que não tem interesse. Eu vou ficar pondo milhões em tráfego para pessoa que não quer saber do que eu estou falando ficar lá. Marcelo, mas você não para de crescer? Claro, é porque está aumentando 120 mil por semana. Desconta os 40 que não quer, fica com 80. O tráfego pago está abençoado. O que eu mais quero é perder, se pudesse perder agora, nesse momento, 1 milhão de seguidores. Vocês não estão entendendo, eu conheço a ferramenta tecnicamente por dentro. Se eu perdesse 1 milhão de seguidores agora, que não tem interesse no que eu estou falando, ia ser uma dádiva de Deus. Sabe por quê? Porque eu ia pôr o dinheiro no tráfego pago e ia ser muito bem assertivo. Só que eu ainda fico gastando com quem não quer, nem acredita em si mesmo. Pelo amor de Deus, siga meu conselho. Não me siga, porque eu vou atormentar sua alma. Agora, Provérbios 4:7. O princípio fundamental do saber é: procura obter a sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir. Vamos parar aqui, vamos ver isso. Marcelo, isso é o culto à tarde da bênção? Eu prefiro o culto da sabedoria do que o seu, que é o da ignorância. Vocês podem chamar do que quiser. Sempre o tolo vai ficar caçando um apelido para tudo que ele está vivendo. Lembra, ninguém quer tirar foto com o Pablo Marçal pelo que ele é. As pessoas querem estar perto, próximas, pelo resultado que eu gerei. Na hora que você vê, eu vou para os Estados Unidos agora. Aí eu vou convidar alguns mentorados. Eu vou falar, vocês querem ir comigo? Vamos num voo para os Estados Unidos? Pega seus computadores, seus resultados e vamos trocar ideia. Daqui lá nos Estados Unidos. Aí você vai olhar para as pessoas, vão entrar no voo comigo e você vai falar assim, como que esse povo tem coragem de pagar um voo desse? Como que essas pessoas têm coragem de ficar ouvindo um cara desse? Elas descem com os seus computadores, com as suas ações e vão prosperar. Aí você fala, o que aconteceu? A experiência mudou tudo. O meu sonho era eu saber disso lá atrás, ter esse entendimento, de poder estar perto de gente que tem todos os códigos. O Provérbios 4:7 está escrito assim, ó, vende o que possuis para adquirir entendimento. Vamos lá. O que você possui parece coisa demais, sim ou não? Sim, parece coisa demais. Só que você entende que se você adquirir entendimento, você vai estar aqui, aquilo que parece tudo ou demais, não é nada. Às vezes a pessoa está ouvindo isso aqui agora e chama o tudo dela de tudo, e eu te falo que quando você estiver aqui, o seu tudo lá atrás é um jantar lá na Champs-Élysées, em Paris. Alô? Deixa eu explicar um negócio. Eu estou te falando algo que é multimilenar, tem 3.000 anos. O Salomão, que é um cara brabo, que tinha tudo. Tem uma coisa que vocês não sabem sobre o Salomão. Ele podia pedir tudo para Deus. Só que o Davi treinou eles. Quando você peitar a presença do Deus vivo, pede nada para ele. Pede a bendita, a mais poderosa, a sabedoria. Qual que era a preocupação de Davi? Talvez você nunca ouviu um ser humano te contando isso. A preocupação de Davi era que Salomão jogasse o trono no lixo. Porque riqueza ele tinha. Prosperidade ele tinha. E ali estava indo embora o cara que tinha sabedoria, que era Davi. Então ele falou assim, você tem tudo que qualquer pessoa pode ter. Mas se você não tiver a sabedoria, você vai jogar tudo no lixo. Então eu treino esse menino todo dia, até o dia que aconteceu que Deus chegou no Salomão. O que você quer, Salomão? Eu quero a sabedoria. Qual o problema na transição de um trono para o outro? Se não tiver sabedoria, perde tudo. Todos os tronos da terra caíram. Todos. Por falta de quê? Sabedoria. Então, quando você lê isso aqui, para quem não me conhece, eu não gosto de ficar ensinando finanças, eu gosto de ensinar a Bíblia, que é o maior livro de finanças que eu conheço. Aqui está escrito algo. O princípio fundamental do saber. Fala comigo, todo mundo assim, ó. O princípio fundamental do saber. Procura obter sabedoria. Temos duas sabedorias. Toma aqui, ó. Qual que você quer? Você quer a vertical ou você quer a horizontal? Qual que você quer? Olha, a vertical só te dá a sabedoria interna. A horizontal te dá a sabedoria externa. Repetindo, qual que você quer? Se você fosse só um espírito, pegue só a vertical. Mas como você é um espírito que está lotado num corpo, encapsulado num corpo, precisando de governar com o corpo, você precisa dar do lado de fora. Tem muita gente que só tem a vertical, não tem nada da horizontal. Não vai governar e acabou. Tem muita gente que tem a de fora e não tem a de cima. Custa muito mais caro a sua vida. E vive um vazio lá dentro o tempo inteiro. O que é essas duas? Outra coisa que eu também não aprendi de boca humana. Foi caçando a sabedoria. A vertical é você conectar e fazer isso fluir através de um dos 80 órgãos que você tem, que é o único que Deus fala. Para quem não sabe, Deus não fala no fígado, ele não fala no intestino, ele não fala no esôfago, ele não fala no pulmão, ele fala só no coração. Então a sabedoria vertical tem um ok-tok. Ó, faz isso aí.
Seu coração sempre vai mandar você fazer alguma coisa. Você sabe disso ou não? Sempre. Marçal, eu não ouço. É claro, tem muita gente, muitas vozes gritando aí dentro. A voz que está falando é suave, nobre, doce. Essas são as 3 características dela. Nobre, suave e doce. Anota mais uma. Baixa. Se o coração não estiver em silêncio, você não consegue pegar. E aí, o que você precisa fazer então? Higienizar o coração. Porque dos 80 órgãos que você tem, só tem um que Deus fala. Tem gente aí esperando Deus falar no ouvido, sim ou não? Então, investe todo o teu ser. Olha o que está escrito. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos transicionar seu cérebro para as coisas, para causas que fazem sentido. Investe todo o seu ser. Por que hoje uma pessoa está me assistindo ali e está com raiva de mim? Marçal, eu quero ser seu discípulo, mas eu não vou comprar isso que você está falando. Não compre. Tem os discípulos à distância. Mas não é porque está na internet, é porque vai sempre à distância, é muito distante do resultado. Você é um discípulo à distância, não porque você mora na Europa. Tem um monte de gente da Europa. Mas é porque você vai ficar distante do resultado. É porque você quer. Qual que é o problema? Sempre você vai ficar com raiva de alguém que tem um resultado, porque essa pessoa adquiriu a experiência, ela aplicou o que ela tinha nisso. E aí eu vou repetir uma coisa que vai ser a alma de qualquer um, do sábio e do tolo. Aquilo que eu ganhei de graça eu te dou. Aquilo que eu paguei você vai pagar. Lembra sempre disso. Isso é sabedoria o que eu estou te dando nessa tarde. Hoje já está à noite. Credo. Já está à noite de novo. Escuta, aquilo que de graça eu recebi eu transmito de graça. Aquilo que eu paguei você vai pagar. E um problema é que, para mim, às vezes eu paguei baratinho, você vai pagar caro. Alguém mata essa... Vamos ver se você tem sabedoria, mata essa. Eu paguei barato, você vai pagar caro. Seguinte, eu paguei barato porque não tinha ninguém vendendo. Eu fui lá e paguei em pecúnia pouca coisa, mas eu me lasquei por muito tempo fazendo isso. E você quer o resultado rápido disso. Por isso você vai pagar. Porque se você fizer exatamente o que eu fiz demorado, você vai ter o mesmo resultado. Só que eu quero saber, você quer levar 4 anos para fazer o negócio ou quer fazer em 4 meses? Então vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Compressão do tempo. Como é que distorce qualquer tipo de resultado? Alta intensidade. Quer ter uma intensidade? Ponto. Diga. Você comprou a Range Rover lá? A primeira? É. Eu já tive umas 10 Land Rover já. Então, se você tivesse comprado um Porsche, você acha que você teria mais resultado? É uma pergunta interessante. Eu não tinha nem quem passar a inveja com esse carro, da Land Rover para a Porsche, sabe? Eu calculei aqui, tinha um dinheiro, mas não tinha crença. Então a Land Rover, quando eu comprei a primeira, era 100 mil, uma Porsche das que a gente tem aqui, que o Nes tem, de R$1 milhão. Eu poderia ter comprado e tinha um dinheiro, inclusive, mas não tinha nem ambiente para isso. Ia ficar tão desproporcional. Foi interessante a pergunta, que o meu cérebro deu uma... Peraí, deixa eu achar a resposta. Demorou para achar a resposta, inclusive. Poderia sim. Eu poderia ter subido mais rápido de nível por causa do carro, porque o ambiente as pessoas respeitam muito por causa de carro, mas eu acho que foi dentro do meu tempo. Porque foi dolorido para mim comprar a primeira Land Rover. Primeiro eu paguei 117 mil. A segunda eu paguei 250 mil. Aí eu cheguei a ter Land Rover de 1 milhão e 300 mil. E você sabe o que eu fiz? A Land Rover de 1 milhão e 300 mil eu dei dado numa mesa de reunião, de graça para uma pessoa. Você vê como é que é o mundo. Então eu fui crescendo paulatinamente. Doutor Tassi está aqui do outro lado agora. Teve um dia eu estava caminhando nos Estados Unidos, me deu vontade de dar um Land Rover para ele. Eu peguei e dei. Aluno meu do pior ano. Falei, o melhor aluno é para dar Land Rover. Ou seja, o que é Land Rover? Land Rover é o carro da minha escolta. Eu tenho uns 4 carros de escolta e Land Rover eu não uso mais. É um negócio chato na vida, né? Eu determinei para mim mesmo, eu não vou usar mais Land Rover. E é bonito, meu vizinho lá que é dono de uma petrolífera, que mora na minha rua, parece até que é mais rico que eu. Ele tem uma Land Rover. E eu falei, olha, rapaz, essa Land Rover é bonita, mas eu já falei que não quero, não vou mais ter uma Land Rover. Não quero mais. É o nível, você determina e segue seu nível. Mas já foi a crise da minha vida, a Land Rover. A grande crise. Agora, é o carro sozinho que muda? Não, é a percepção do ambiente onde você está, a valorização, né, das pessoas em relação àquilo. O carro por si só não muda. Agora, a cura que você tem, quando você toca no volante e fala, eu dou conta, é a sabedoria horizontal. A experiência de ter aquilo. E eu posso te falar, tá? A experiência mais poderosa que eu já tive com 10 ou 11 Land Rovers, eu acho que foi 11, qual que tem na escolta hoje, porque tem uma Land Rover.
Que eu só comprei para, às vezes, quando eu estou pedalando, eu quero parar, tem que jogar bicicleta. Os carros de escolta, que é Fuso, não sei o quê, eles não cabem a bicicleta sem desmontar. Só o carro de escolta é Land Rover. A melhor experiência que eu já tive com o Land Rover foi dar várias para os outros. Várias. Uma grande experiência minha foi ver o Nésio comprar uma Land Rover minha e eu ver ele empolgado com a Land Rover. Foi dar uma Land Rover para o Tássio, foi dar uma Land Rover para aluno. Para dar aluno eu já dei 3. Dei. Então, assim, dar é muito melhor que receber. Só que é o seguinte, tem que fazer aquisição dessa poderosa sabedoria, porque aquilo que me colocava medo é aquilo que eu não estou nem aí hoje. Você vai subindo de nível. Eu posso confessar para vocês, melhor do que comprar qualquer carro foi ter dado carro para os outros. A sensação de dar algo para a pessoa é assustadora. Por isso que a Bíblia fala, tem 3.000 anos. Melhor dar do que receber. Pessoal que tem inveja aí, ó. Inveja é pecado. Se você não souber usar ela, ela vai te usar. E aí ela pode chegar até a corroer seus ossos. Então eu vejo vários amigos aí, irmãos aí, que vai dar certo na vida, mas tem que deixar de ser essa pessoa preguiçosa, porque todo preguiçoso ele sente mais inveja do que os que são trabalhadores de fato. Os que são empreendedores, os que são investidores. O preguiçoso é o que mais... Porque ele não está com inveja do que você tem, ele está com inveja por não conseguir ter o que você tem. E ele não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha o que você tem para parar de denunciar ele todo dia. Vocês sabem disso ou não? Isso é sabedoria. Quando você entendeu a cabeça do invejoso, você vai ter compaixão da vida dele, porque ele não está com inveja. Porque se você der um carro para ele, que você tem, ele não dá conta de pagar o IPVA, ué. Ele não está com inveja do carro. Vou dar um carro meu lá, que só o IPVA dele é 300 mil reais. Só o IPVA. Toma, o invejoso. Aí ele vai falar, não, eu não dou conta de pagar o IPVA, ué. E andar, vai andar nunca mais, ué. Você imagina você andar com um carro que 1 litro anda 500 metros. Imagina você pegar um carro que você enche o tanque, liga o relógio e o cronômetro. Em 8 minutos você tem que parar no posto de novo. Se você acelerar, né? Se você andar devagarinho, 40 minutos, ele volta para o posto. É uma fornalha. Você pega fogo e fica alimentando com gasolina. Brá, turbina de jato. A pessoa tem inveja da McLaren? Não tem, moço. Não tem. Ninguém tem inveja do carro. A pessoa tem inveja de ver você com o carro. Para ela ficar bem, como ela não tem sabedoria, ela quer tirar de você. Seria muito bom. Acho que eu vou fazer um experimento desse. Eu vou dar algo para o invejoso 1 hora, para você ver, que nunca vai curar ele. Ele vai ficar endemoniado. Porque se você der uma coisa para a pessoa que ela tem inveja, ela não dá conta de bancar aquilo, a inveja não sara. Vai piorar a vida dela.